É uma casa pequena, com móveis de madeira. Tem uma mulher na cozinha, tem um cheiro bom de comida. Eu sinto que ela é minha avó. Gosto muito dela. Você está com quantos anos, mais ou menos? 4 anos. Você vê a sua avó e a sua mãe? Não vejo. Só minha avó, eu e minha avó. Mas você tem mãe? Tenho mãe. Ela não existe mais aqui nessa vida. Ela já foi. Você chegou a conhecer ela? Só uma foto. E a sua avó fala como ela faleceu? Minha avó disse que ela ficou muito doente. Eu ainda era bebê quando ela se foi. E você tem pai? Ele também não está. E onde ele está? Você chegou a conhecer o seu pai? Conheci, eu tenho lembranças dele me segurando, pegando no colo. Ele está fora, ele usava trajes de guerra, de soldado. Ele não está nesse momento aqui. Então é só você e sua avó? Só eu e minha avó. E tá tudo bem, né? Tá, tudo bem aqui. Então posso seguir em frente? Pode. E você continua feliz? Continuo feliz, mas sinto falta do meu pai. Ele não voltou. Ele morreu na guerra. Sinto muita falta do meu pai, mais do pai do que da mãe. Você vai assim à escola, tá estudando alguma coisa ou não tem como? Eu estudo, eu gosto muito de ir para a escola, é uma escola pequena da região, para quem mora na região. Eu sinto que eu tenho um problema na perna. Perna direita ou perna esquerda? A minha perna direita é deformada. Foi um acidente, trator. Foi sem querer, ele não queria fazer isso. A minha perna ficou torta e eu não consigo andar direito. Muito triste porque eu sei que eu não vou ser igual aos outros. Posso ir em frente? Pode ir. Na cidade. Eu trabalho na cidade. Moro na cidade agora. E a sua avó? Moro numa casa na cidade. E a sua avó? Minha avó já partiu. Você ficou sozinho? Eu tenho uma esposa e uma filhinha. Passamos muitas necessidades. Na vida não é fácil. Eu trabalho com dificuldade por conta do problema na perna. Piorou o problema da perna. A perna escureceu, ou parte da perna necrosou. Dizem que não há nada que se possa fazer. E dói? Dói muito. Tenho problemas de saúde constantes. Me sinto uma pessoa fraca. Sinto dificuldade de respirar. É como se os pulmões não conseguissem. Eu sinto vontade de tirar a própria vida. Mas eu penso na minha filha. Eu penso que eu não posso deixar desamparada. Eu não queria ter filhos. Porque eu não queria colocar filho para sofrer no mundo. Posso ir em frente? Pode. Vamos adiantar mais 10 anos e ver como ficou. Vamos lá. 10. Onde você está agora? Eu estou vendo a minha filha, uma moça bonita, a mãe dela. Eu olho para elas, mas eu não estou lá. Eu não estou mais, eu morri. Vou contar agora, contagem regressiva de 3 para 1. Vamos voltar no momento do seu falecimento aí, vamos lá. 3, 1. Onde você está agora? O que está acontecendo? Eu estou dentro de um carro, mas eu não sei dirigir esse carro. Eu estou no volante. Não sei, mas eu preciso de alguma forma ir para algum lugar. Eu tenho que ir. Eu tenho que buscar minha filha. Eu tenho que buscar minha filha, que ela está precisando de mim, ela está mal. Eu dirijo o carro, mas acontece um acidente. Esse acidente, eu caio. Existe um precipício. Tem um precipício, uma estrada que existe um precipício em volta. Eu não consegui fazer a curva. O carro despencou. Seu corpo ficou preso? Ficou preso. Eu vejo meu corpo preso. Então foi imediato o desencarne? Foi imediato. Olhando para o seu corpo aí, qual a reflexão que você faz aí dessa vida? Uma vida com muita incapacidade, com muitas limitações. E que eu queria ir além e não podia. Não tinha opções, não tinha o que fazer, não tinha as minhas limitações. Mas eu quero que você, olhando aí para o seu corpo, você entenda que tudo isso aconteceu aí nessa vida. Você entende isso, né?
Entendo. Então, tudo que tem a ver com essa vida vai ficar nessa vida, principalmente as questões emocionais, a questão de que você perdeu a mãe, não conheceu, que você perdeu o pai. Então, essa questão de amar e perder, fica tudo aí. Aconteceu, apenas aconteceu, como acontece com um monte de gente, pode acontecer. É muito importante que você não associe amor com perda e com dor, você entende isso? Entendo. Também vai deixar aí essa perna deformada, essa dor na perna direita, esse impedimento, toda essa incapacidade, essas limitações, até físicas que você teve aí por essa questão da perna, fica tudo aí, você entende isso? Entendo, sim. Toda essa tristeza por essa questão da limitação, da incapacidade, toda essa tristeza também fica aí, entende? Entendo. Essa questão da fraqueza, da limitação do corpo físico, teve uma limitação da vida no concreto, mas teve uma limitação física, pessoa fraca, doente, com problema até de respiração. Fica tudo aí nessa vida. Não, você não precisa trazer para a tua vida atual em nenhum momento. Seu pulmão agora ele é completamente saudável. Você entende isso? Entendo. Diante das dificuldades da vida, também o sentimento de pensar em tirar a vida também fica aí, nessa vida que foi difícil. Você entende? Sim, entendo. O fato de toda essa limitação, de não querer ter filho, porque filho ia sofrer, porque eu sou uma pessoa limitada e não posso oferecer muito, então eu prefiro não ter. Então eu já elimino essa questão da minha vida, eu não queria ter filhos, porque eu não tenho muita coisa para dar, mas tudo isso fica aí nessa vida, entendeu? Eu não preciso mais perder filhos para a vida fora por causa desse sentimento, você entende isso? Entendo, sim. Agora, essa questão do carro. Desespero e salvar a sua filha por alguma coisa que estivesse acontecendo, sem saber dirigir. Isso aconteceu porque você não sabia dirigir e aí você correu o risco de realmente sofrer um acidente. Mas isso aconteceu aí nessa vida. Você entende isso? Entendo. Você não precisa ter medo de dirigir. É porque você não sabia dirigir. Mas a hora que você sabe dirigir, e na vida atual você sabe, não precisa mais ter medo. Porque você não vai tirar a sua vida e nem a vida de ninguém. Você vai dirigir perfeitamente. Entende isso? Entendo. Você é capaz de se auto-perdoar por tudo que fez? Ou que não fez? Sou capaz. Eu entendo. Entende que você fez o que deu para fazer? Sim, tinha limitações demais. Então, toda essa parte, todo esse lixo emocional, todas as confusões que você vem trazendo para a tua vida atual, fica tudo aí, não precisa mais trazer, esqueça, deixa tudo aí, tá bom? Você agora está liberado e livre de tudo isso. Agora, eu vou contar de 1 até 3, você vai se desligar dessa vida e desse corpo e vai ser recebido e vai olhar à sua frente a luz que vem te receber. Então, vamos lá. 1, deixando tudo para trás agora. 2, olhe e veja a luz à sua frente. 3, como está agora? Vê a luz? Vejo. Essa luz clarifica, limpa, retira todos os miasmas, lembranças dessa vida, para que você nunca mais lembre e ficar tudo no esquecimento. Você agora é livre, renovada, renascida e deu um grande salto na tua vida. Essa luz eu vou comandar agora de 1 até 3 para que ela se personifique à sua frente em algo que venha te receber para você estabelecer o diálogo. Vamos ver quem vem e se vem alguém à sua frente. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Percebe alguma presença? Eu vejo a minha avó dessa vida. Ela diz pra mim que eu não preciso mais ficar me apegando a nada. Que tudo tem um ciclo, que eu faço parte disso, que as coisas todas acontecem porque tem que ser assim para eu desapegar. Eu me sinto bem resolvida com ela. A sua filha, será que tem condição de você ver a sua filha? Pergunta para ela. Ela diz que sim. Sim, eu vejo. Ela tá linda. Ela sorri pra mim e me chama pra um abraço. Ela me diz que eu não tenho culpa de nada. Que tudo foi consequência. Consequência das coisas que ela precisava passar. Ela diz que não pode ficar muito tempo.
Então, um até breve aí pra gente poder ir em frente, tá bom? Certo. Vou contar de 1 até 3 para ver se vem alguém dessa dimensão para poder te orientar, vamos ver. Ou, se houver a sua linhagem, que ela se aproxime. Vamos lá, sob o meu comando. 1, 3, como está agora? Percebe alguma presença? Percebo. É uma mulher alta, muito alta, magra, branca. Tem muita luz branca que emana dela. Tem olhos negros. As mãos são muito compridas e finas. Ela diz que é uma anfitriã. Veio me receber para me conduzir. E ela me pergunta se eu quero ir. E você quer ir? Eu quero. E pergunta para ela se eu tenho que comandar. Ela diz que sim. Tá, 1, 3. Onde você está agora? Eu estou numa espécie de cúpula muito grande, enorme, um espaço muito grande onde são cápsulas. Ela me leva e abre uma cápsula, tá abrindo uma cápsula. E dentro dessa cápsula tem um bebê réptil. E todas as cápsulas têm bebês répteis. São verdes, um verde forte, um verde claro com tons de verde escuro. Ela me diz que eu estou aqui porque eu preciso conhecer de onde eu vim. A origem reptiliana dessas cápsulas. A sua origem é reptiliana? Perguntei para ela. É a minha origem. Ela diz que sim. Ela diz que sim, é uma origem reptiliana que foi formada de uma forma diferente. Manipulados. Nesse salão existem milhares. E esses estão incubados para nascer e para viver onde? Em todas as partes do universo. É onde são produzidos para serem distribuídos por toda a parte do universo. E esse lugar onde eles são produzidos é algum lugar específico no universo? É aqui na Terra. É aqui mesmo. Em cavernas, subterrâneo. E quando eles nascerem, eles vão ter forma humana ou forma de réptil? Ela me diz que vão ter as formas que quiserem ter. Porque podem assumir a forma que quiserem. E qual é o plano para eles estarem aqui? O plano é para que eles possam estar vivendo entre nós humanos. Mas não são todos maus. Tem uma linhagem, uma linhagem que é má, que é negativa. Mas tem outra que não é. Então, ambos são fortes, poderosos. Eles estão sendo feitos para viver aqui entre os humanos e com qual objetivo? O objetivo da linhagem. Existe uma linha de divisão. Tem os que vão agir com forças contrárias e os que vão agir com forças benéficas. É necessário que existam as duas linhas para que tenha um equilíbrio. Por que tem que estar aqui no plano do humano? Porque esses são seres que são responsáveis por toda a criação e todo o desenvolvimento humano na Terra. Uns vêm para ajudar no conhecimento, na tecnologia, e outros no domínio, no controle. São duas forças que são necessárias para estarem agindo juntas. Vê se você consegue compreender que de vez em quando você tem uns sonhos ou vê esses olhos vermelhos. Seria esse outro lado tentando te manipular ou levar para o outro lado, alguma coisa assim? Sim, eu sou da linhagem mais positiva, que vem para cuidar das outras necessidades humanas, conhecimento tecnológico, mas a todo momento todos esses são persuadidos para entrarem para o outro lado. E eles oferecem aquilo que você mais deseja para que você possa fazer um tipo de pacto. Você sente ou percebe que tem algum tipo de pacto? Em alguma hora fez algum, não? Não, eu sinto que eu não fiz. Agora ela está me mostrando uma porta. Está saindo dessa porta um ser reptiliano. Aqueles olhos vermelhos. Ela está dizendo que agora é para eu escutar o que ele disse. Ah, ok. Aí ele me diz que nós somos todos iguais, da espécie.
reptiliana. E que ninguém pode ser apenas bom e nem apenas mal. Diz que eu vivo no conflito entre o bem e o mal, mas que isso é uma coisa normal para os reptilianos. Que esse conflito é uma coisa humana e deve ser ignorado por mim. Bem e o mal não é uma energia que existe no universo. A única energia que existe no universo é a do justo. Bom, eu sinto que com isso ele tá tentando dizer que todas as minhas aflições não fazem sentido para minha origem. Eu consigo entender isso. Quais são as suas aflições? As aflições de agressividade, de frieza, de ignorar as pessoas, de agir de forma muitas vezes bruta. E isso é um conflito constante em mim, porque eu trabalho pro bem das pessoas. E o que ele está me dizendo é que isso é uma coisa normal. Normal da linhagem. Da linhagem, exato. Mas de certa forma isso me dá paz. É como se eu conseguisse me conectar com meu eu. E eu não sinto medo dele. Em relação à presença dessa linhagem no planeta Terra, né? Como fica o planeta, né, daqui para frente? Quais são os planos para o planeta? Tem algum plano, já que é uma linhagem dominante por aqui? Ele me diz de maneira muito fria que tudo vai continuar como é. O domínio é reptiliano. Mas eles seguem ordens também. Ele está me dizendo que seguem ordens de seres que comandam eles. E que a ordem na Terra é a dominação. Seres humanos nasceram para ser subjugados. Seres humanos são fracos. Ele fala muito mal dos seres humanos. Ele fala que os seres humanos, para ele, são como nada. Ou animais. Sendo da mesma espécie, Sim. você sente assim também em relação aos humanos? Olha, enquanto aqui nesse momento, eu me sinto muito conectada. Nesse momento diante desse ser, eu me sinto una com ele. É uma coisa estranha, mas eu me familiarizo. Então a forma de lidar com o ser humano na rigidez, na dureza, então é semelhante, né? Tem afinidade, sim. E ele diz pra mim, você não nega sua origem, mas eu luto contra ela constantemente. Ele diz que a tendência é que daqui pra frente, os próximos anos, sejam tomados e dominados ainda com mais força reptiliana, e o mundo todo vai sentir. O mundo todo vai sentir, o mundo todo vai saber que o ser humano não é apenas esse animal. O ser humano também vai ter reconhecimento de suas origens, daí surgem as rebeliões. Porque quanto mais o ser humano tiver consciência, mais ele não vai querer ser dominado. E os movimentos de guerra e de luta e de liberdade vão se manifestar fortemente, cada vez mais. Tem muitos seres aqui, bebês reptilianos que estão aqui encapsulados, todos eles são milhões que estão nascendo na Terra. Entendi. Mas a Terra já tem 7 bilhões de pessoas, precisa mais, quer dizer, ainda vai ter mais, ainda quer seja de qualquer linhagem, mais seres aqui, a coisa vai ficar difícil. Mas ele está dizendo que sim. Mas à medida que tem também esses seres reptilianos sendo incubados aí, existem outros de outras linhagens também. Também a coisa não vai ser tão fácil assim. Ele diz que sim, que tem conhecimento, mas por isso que é como se a fábrica de bebês estivesse trabalhando numa linha mais progressiva, mais ágil, mais rápida, porque ao mesmo tempo eles estão sentindo que a força está sendo perdida. E é como se houvesse uma necessidade de que houvessem mais reptilianos. Uhum. E todos os reptilianos que existem aqui já estão sendo chamados, convocados, para que se una a força deles. É muito difícil não ceder à força deles. Os humanos estão bem comprometidos aí também, né? São muito semelhantes, né? É uma linhagem muito semelhante. É muito semelhante e é fácil de ser controlado. A gente vê isso no dia a dia mesmo entre os humanos, né? Porque fala mais alto acaba comandando mesmo. Sim, mas isso dá uma desesperança porque é o meu lado humano que fala, meu lado humano sente isso com muita dor e tristeza. Planos de dualidade é assim mesmo.
Não tem para quem. Dependendo das atitudes, né, de cada povo, de cada linhagem, do caso do humano também. Tem que acordar, né? Tem que conhecer a força que tem, porque afinal também é uma linhagem vinda da fonte, tem a sua força, né? Só precisa descobrir que tem. Ele está dizendo que se todos acordassem, com certeza eles não conseguiriam mais ter o domínio, mas que eles jamais vão permitir isso. Esse é o jogo, né? Quando eu falo sempre que esse é o jogo, as pessoas não entendem que eu falo isso, mas o dominante sempre domina o mais fraco. Esse é o jogo no universo, no plano da dualidade, não tem jeito. Agora, cabe a quem está subrogando a isso, aí ir atrás e buscar, acordar, se unir, mas não fazem isso. Mais que a gente não vê fazem. Humano se matando aí por pouca coisa. E é justamente o que ele está dizendo, que é justamente o que eles querem. É a energia que alimenta a energia da força. Energia bélica, energia da força, energia da violência, do próprio sangue, né? Alimenta essa força. Eles vão sempre fazer com que isso aconteça. E o humano é facilmente dirigido para essas forças. Sim, facilmente. Faltou água, faltou comida, faltou gasolina, já vira tudo um pé lá no animalesco. Infelizmente, essa é a verdade, né? A vulnerabilidade, ele diz, são vulneráveis. Ele fala muito mal, ele está dizendo umas coisas aqui muito feias sobre os seres humanos. Nem vamos repetir, que é para não piorar. A gente sabe. Mas dói em mim ouvir. Dói demais e a gente tenta no meu caso, tento não trabalhar o ressentimento, porque a gente sabe o quanto eles manipulam, né? Quer dizer, o coitado humano não tem muito para onde ir também, então tá difícil. Então, não tem. A gente tem que, eu procuro olhar sempre com um olhar, fazendo o meu papel, que é tentando acordar o maior número de pessoas possível, né? Mas do humano, eu digo, principalmente. Sim, ele está dizendo, ele está rindo, está debochando. Eu sei disso. Ele está dizendo que não adianta, que é muito pouco. É muito pouco, é um trabalho muito pequeno. E até porque eles também não permitem que eu cresça ou qualquer outro cresça, também dominam tudo, né? Dominam tudo por aí. Me dá um certo espaço, mais ou menos, né? Para eu ficar contentinha e fazer o que eu vim fazer aqui, mas eu sei bem do quanto que me limitam, porque a gente percebe que o assunto não cresce, as coisas não evoluem, não chega em quem tem que chegar, as próprias pessoas que poderiam, os humanos me ajudar também não ajudam, é tudo assim, a gente sabe do quanto eles intervêm, né? Então, mas eu não faço nenhum tipo de julgamento, porque eu conheço bem os dois lados, né? Então, se o humano está nessa condição também, porque também permite, né? É exatamente o que ele fala. Ele está dizendo que ignorantes que somos, ainda tentamos refúgio na religião, que só nos deixa ainda mais presos a eles. Ou seja, é só deboche mesmo, né? Ele está debochando de todos nós, debochando da humanidade. Agora ele está me mostrando, tem uma coisa na mão dele, eu não sei o que é isso, não é uma bola prateada. Essa bola, ele coloca um dedo ali, essa bola se abriu. Ele está mostrando para mim o universo nessa bola. E agora aparecem vários números. Ele diz que esses números é o número dos reptilianos no universo. Estão por toda parte. E ele diz, não se iluda, porque não tem o bem e o mal, só dominação. Também é um recado que ele está querendo passar, né? Tá, vou deixar. É um recado que ele está querendo passar. Não é. Eles são manipuladores e aterrorizadores e sempre passa essa coisa de que dominam tudo. Isso, aquilo. Então a gente também, calma. Também tem uma força maior que está acima de tudo isso. Enfim. Senão também agora vamos levar terror para todo mundo. Né? É o que eles querem. Exatamente. A gente sabe que é assim. Mas calma. Dá para reverter. Tem todo um outro lado aqui também que conhece bem, não só os humanos, ele sabe muito bem que outra linhagem eu estou falando, que também está bem se armando. Não vai ficar tão fácil assim também não, né? Tudo vai ter um plano maior e logicamente essa fonte não pode interferir naquilo que criou, porque nos deu o livre-arbítrio, é como a gente vai lidar com isso. Mas também não estamos sozinhos não. Ele diz que tem consciência disso.
No que depender de mim, essa consciência ela vai estar se expandindo, vai se expandir. É pouco. Mas isso também é o que ele está dizendo para mim. Será que é? Não sei. Pode ser que não seja tão pouco assim. Ou quem sabe uma hora pode mudar. Não é? Não só eu. Muitas pessoas. Tudo que está acontecendo no planeta Terra está fazendo com que as pessoas também despertem e comecem a ver e pôr na balança e fazer melhores escolhas. Ele está dizendo que, apesar dessa força que existe, que é considerada pelos humanos como uma força positiva, que vem também para amparar e ajudar, que mesmo assim essa força ainda não é suficiente e dá risada. Não, a força é suficiente. Ele pode rir quando ele quiser, a força é suficiente. O que não ressoa é no humano. Esse precisa acreditar que é suficiente e pode ser até maior. O humano é que tem que acreditar nisso, e os que estão aqui a serviço dessa outra força também tem que acreditar nisso. O que eles contam, a vantagem que eles levam é que os que estão aqui estão zumbi, não estão despertos, estão comandados, controlados. Então fica fácil esse jogo, né, para eles, mas nada que não se possa mudar. Tudo pode Ele mudar. diz seres humanos esperançosos. Esperançosos não, eu não sou esperançosa. Quem espera nunca alcança. Tem que sair e agir, né? Entendeu? O que está faltando é isso, é ação, união, moral. Falta moral, o ser humano não tem moral nenhuma. Para trabalhar esse outro lado da força. Esse lado da força reptiliana é o lado do poder, o poder pela força. Não tem princípio, não está ligado a nada, não tem nenhum tipo de... Apenas faz o que tem que fazer. Mas o outro lado tem uma maneira diferente, né, de enxergar. Agora, tem que acreditar nisso. Se não acreditar, fica fácil para eles, né, como tem sido até agora. Né? E temos que aplaudir, né, porque estão ganhando o jogo, vamos aplaudir. Ele está dizendo que existe no cosmos outros planetas em que existem reptilianos no comando, mas que são reptilianos que são diferentes desses que estão aqui na Terra. Aí ele me pergunta se eu quero conhecer. Eu quero. Ele vai me mostrar nessa bola que está na mão dele. Eu tô dentro dessa bola agora. Eu tô chegando perto de uma cidade muito próspera, muito bonita. É como se fosse uma cidade futurística, assim, com carros, pontes, carros que voam. Tem muita luz nessa cidade. É um lugar muito bonito. Ouro, muito ouro. Eu vejo ouro em toda parte. E aí ele me pergunta se não é isso que eu gostaria de viver. Mas aí eu pergunto para ele a que custo. E ele diz que todos os benefícios que forem dados para a humanidade poderia ter tudo isso. E a humanidade evoluiria como nunca houve antes. E aí eu pergunto de novo, a que custo? Ele não responde. O custo da dominação, do controle, né? Do medo, né? Porque controlam pelo medo. Então, aí é a escolha de cada um, né? Entendeu? Então, se aqui tiver uma massa crítica uma hora que opte por isso aí, vai ser assim. Mas também o outro lado também está sendo trabalhado também. Então, a Confederação Reptiliana é poderosa e amealhou praticamente todas as linhagens vindas do mesmo DNA que é o nosso, que evolui a partir do animal. Felino, insetóide, anfíbio, enfim, eles amealharam muito. Eles não só têm reptiliano, eles têm muitos a serviço deles também. Mas a Confederação dos Planetas também tem, né, muitas linhagens que operam ali, os pleiadianos. Então tem muita linhagem que estão ali também fazendo esse outro lado, né? Então por isso que o ser humano vive essa dualidade, né? Está muito pesado aqui, né, para a escolha da coisa. Mas eu acho que eles mesmos vão fazer com que fique fácil para os humanos essa escolha. Sabe por quê? Porque, como você diz, eles percebem que vem perdendo poder, que o ser humano de alguma maneira está despertando. Então eles vão fomentar muito esse lado da guerra, da violência. Essa parte vai ficar muito clara.
À medida que a luz vai subindo, porque as pessoas também estão despertando, o outro lado também vai ficar bem claro. E as pessoas vão saber escolher melhor, vão sair de cima do muro. Eu acredito nisso. Sim, ele diz que tem sido aberta todas as percepções. E essas percepções, elas podem ser positivas para eles também. Sim, eles gostam de jogar. Se o jogo também ficar chato, eles também vão perder o interesse. Então eles gostam de desafio. É o que vem pela frente. Gosta de batalha, gosta de guerra. Eles vivem disso. É o que talvez a gente veja aqui no caso do planeta Terra daqui para frente, né? Essas duas forças terão que se confrontar uma hora, não tem jeito. O confronto é muito difícil porque as tentações são fortíssimas. Quando eles se manifestam é muito difícil. Se tem confronto é sinal que um lado acordou e vai confrontar. Se não acordar, realmente não vai ter confronto, né? Se continuar tudo igual, o domínio continua tudo igual, não é verdade? Ele está dizendo que ele está falando de tipo sanguíneo. Ele fala que tem tipos sanguíneos na Terra que foram manipulados. Esses estão sendo despertos. Podem ser despertos tanto por o lado bom, para acordarem. Quando ele fala do fator sanguíneo, ele fala o quê? Da pesquisa que eu comecei a fazer, do RH negativo ou não? Eles também. Eles também, tá. Está também é isso. Que estão sendo aberta a passagem para o entendimento, mas esse entendimento tanto pode trazer para os seres humanos a percepção de quem são eles, do poder que têm, ou também pode fazer com que eles se aproximem mais ainda da energia reptiliana. Tipo sanguíneos RH negativo, tipo sanguíneos AB, tipo sanguíneos O, positivo ou negativo. O tipo O é a maior população do planeta. É o que ele acabou de dizer aqui. É onde fortemente eles têm uma atuação. E o tipo A, AB, o A positivo ou negativo, eu diria que são os que estão talvez mais, principalmente o negativo, o AB negativo, o A negativo, pode ser que sejam os mais propensos a se bandear para esse outro lado. Ele está dando risada. Tá rindo por quê? Porque eu matei a charada? Ele está gargalhando. A hora que ele sabe que aqui também tem caber, tem informação. Ai, tá certo. É uma gargalhada como se ele estivesse dizendo assim, ela pensa que descobriu grandes coisas. Eu sei que é muita limitação, mas é o que ele também acha que é o que eu pense, né? Mas essa informação também não veio do nada, então deixa ele pensar assim, tá bom. Mas tanto faz. A gente sabe como a coisa vai ficar se o humano não despertar, né? Vamos continuar ganhando o jogo, não tem problema não. Ele está dizendo, nós já estamos acostumados a ganhar. E quem está acostumado a ganhar e controlar, como eu falei para você no começo, não quer perder, né? Nunca vai perder. É isso aí. Não quer. Quando perceber que o ser humano está mais ou menos querendo sair fora da casinha, eles inventam qualquer coisa que fica todo mundo com medo. Aí uma doencinha aqui, uma coisinha ali, uma briguinha aqui, uma falta de gasolina ali, um negocinho ali, pronto, já fica todo mundo com medo, já pronto. Já dominou de novo. Assim mesmo. Fácil? É muito fácil. E ele estava mandando um recado para você aqui. Tá. Disse que ainda bem que você é consciente disso. Que é gado e pronto. Tá na mão dos humanos, né? E daqueles que estão aqui para ajudá-los para isso, que é o meu caso. Então, vamos fazer a nossa parte. Agora, se vai dar, não sei, eu tentei fazer a minha parte, estou tentando fazer a minha parte, né? Vamos ver. Ou isso vai ajudar a ir para frente ou não, ou morre tudo aí, não sei, vamos ver. Mas eu não desisto, eu sou animada, eu acredito. Entendeu? Que dá para mudar. Tudo é possível. Vamos pensar dessa maneira, né? Tá ganhando o jogo, nem tem muito o que ele falar, porque tudo que ele vai falar só no sentido de se vangloriar, porque é verdade mesmo, e tem que tirar o chapéu, fazer o quê? Não é verdade?
Não tem o que a gente possa fazer contra, né? Nesse momento não tem. Olha, apesar de que tem uma outra presença aqui do meu lado, que é uma outra energia completamente diferente. É uma energia do bem, do amor, da fraternidade. Diz que tá aqui do meu lado e é essa força que me impede de debandar totalmente pro lado reptiliano. E muitos estão nessa energia, né? Que não cedem a esse assédio, vamos dizer assim. Porque todos nós somos assediados o tempo inteiro, né? Não o ser humano comum, aquele que está perdidão. Isso aí não interessa para eles. O que interessa para eles são os que têm uma inteligência acima da média, no caso do humano também, ou mesmo naqueles que têm outras linhagens que estão por aqui, eles têm interesse nisso, né? Então eles ficam em cima para passar para o lado deles, porque é negócio. E, por outro lado, essas pessoas também têm um certo despertar e sabem, às vezes, se deixar levar, né? Alguns deixam. Eu fico triste, por exemplo, no caso do jovem aqui, que está muito perdido nas drogas e tal, e facilmente eles são abatidos, vamos dizer, ou levados, né? Mas tem uma grande turma aí que está bem consciente e está bem determinado, vamos dizer assim, e firme e forte no propósito, né? Sim, ele diz que eles sabem, mas eles estão muito certos de que o domínio nunca vai ser perdido. Prepotência, né? Uma energia de muita prepotência, de muita arrogância. É assim mesmo, é o modus operandi, não tem jeito. Mas eles são assim, não tem o que julgar, eles são assim, a linhagem é assim. Esse outro lado que está aí no apoio, pode fazer muito pouco. Porque se o ser humano aceita todas essas benesses, esse troca-troca, eles cruzam os braços e ficam esperando. É isso mesmo, por isso que eles se colocam nessa posição de já vitoriosos. Ele diz que ninguém conhece ser humano melhor do que eles. É por isso que não cabe julgamento. Não tem como julgar. Esse é melhor, aquele é pior. Não tem como fazer julgamento. Tem que saber observar e fazer as suas escolhas. De que lado da força você quer estar. E agora é hora. Eu tô fazendo uma pergunta mental, que é uma dúvida que eu sempre tinha, perguntando para ele o que acontece depois que um reptiliano de origem, como sou eu, morre aqui na Terra. Ele é muito frio, ele só diz, você vai voltar para sua casa. E aonde é a minha casa? Aí ele disse pra mim que a minha casa é a casa de origem dos reptilianos. Que foi nesse local que ele me mostrou. Nessa cidade que é cheia de luzes e de ouro. Uhum. Eles já tinham passado isso em outras sessões, né? Que é assim mesmo, um lugar poderoso, cheio de ouro, isso aqui, toda a tecnologia. É muito, muito bonito. Bom, já demos muito espaço para ele, tá? Certo. Não era esse o objetivo aqui. Você nem pactua com as coisas dele, tá certo? Certo. Já passou o recado, tá, pode agora deixar quieto. Ele pode sair do seu caminho, você não quer ter nenhum tipo de parceria com ele, né? Não quero. Tá, então pode dizer para ele, obrigado por você ter vindo, dito para mim essas coisas, me informado, mas eu vou seguir o meu caminho. Sim, ele disse que tentou, aí foi embora. Isso aí. Esse da luz que você viu aí, você continua vendo ou não? Continuo, tá aqui do meu lado esquerdo agora. Como ele é a forma dele? Pequeno, mais ou menos 1,5 m, todo branco, tem olhos grandes, escuros. E de que linhagem que ele é? Ele fala? Ele ou ela, não sei. Vou perguntar. Arcturiano. Pois é, os arcturianos têm uma participação forte aqui no planeta também. É uma energia de um homem, né? Arcturiano. Pequenininho, mas tem uma energia forte e doce ao mesmo tempo. E ouviu tudo isso, e o que ele pode nos dizer em relação a esse show que foi dado aí pelo reptiliano? Ele falou que é a consciência humana que vai tomar direção. Porque isso que aconteceu aqui
É uma coisa que acontece todos os dias, com todas as pessoas. Aqui foi apenas um momento mais real, realístico. E que é a consciência que guia, é o que ele diz basicamente, é a consciência humana. O ser humano precisa tomar conhecimento de que a vida não é só isso aqui, de que a vida não é só comer, dormir, trabalhar. Quando tiver conhecimento disso, eles vão estar atuando ainda com mais força. Eles, os arcturianos, e assim também os reptilianos. Os arcturianos, ele está dizendo, estão fazendo um trabalho muito importante, mental. Mental em todas as pessoas, mas não são todas que conseguem acessar, não são todas que conseguem alcançar. Mas mesmo assim, os poucos que alcançam já vão estar, de alguma forma, ajudando aos outros, para que os outros também alcancem, como se fosse uma corrente. Para eles, não importa o número de pessoas despertadas, para eles o que importa é que haja o despertar. Só resta aguardar, né? Como vão ficar as coisas daqui para frente, né? Ele diz que não vai ser fácil, não. Mas que eles vão estar aqui o tempo todo para apoiar, ajudar aqueles que realmente quiserem isso. Porque o livre-arbítrio sempre vai existir. Não há nenhuma espécie, nenhum ser no universo que possa trabalhar referente a isso. E é esse ser arcturiano que diz aqui agora que é como se fosse um mentor meu e que me ajuda muito no meu trabalho de despertar. Porque, embora eu não tivesse nem conhecimento disso, é o que eu estou fazendo. Para você ver como as coisas funcionam. Se você trabalha no bem, quem está te apoiando é arcturiano e não reptiliano. Então as coisas, tudo pode. Como eu disse, tudo pode. Tudo é possível. Né? Dependendo da escolha e da vibração. É toda escolha. Ele está dizendo. Todos nós, todos os seres, extraterrestres ou não, tem essa dualidade. Cada um escolhe o lado que vai estar atuando. Então ele pede calma para que a gente possa passar. Calma para as pessoas, para quietar o coração e a mente das pessoas, porque é uma tendência agora mundial aqui no planeta de todos ficarem muito perturbados. Problemas mentais vão começar a aparecer em muitas pessoas. Distúrbios mentais, pessoas enlouquecidas que cometem atos terríveis, mas que isso tudo faz parte do processo dessa abertura, que muitos vão caminhar para esse lado e vai gerar um caos. A energia é forte de ambos os lados. Quem não tiver fortemente, emocionalmente, vai pirar mesmo. Isso já era previsto. Mas é importante essa mensagem, porque acredito eu que talvez você opte por a gente postar esse áudio para que as pessoas vejam os dois lados, né, da coisa. Existem os dois lados sempre, o tempo todo. Ele está dizendo isso, ser arcturiano, existem os dois lados todo o tempo. No universo é livre-arbítrio nosso, da humanidade, que a gente faça nossas escolhas. E que o caminhar do planeta, né, não está decidido, não existe futuro ainda. Que quanto mais as pessoas conseguirem se conectar e se firmar com o seu lado positivo, o planeta pode atingir um estado vibracional muito melhor e toda a negatividade se desfaz. Os reptilianos perdem a força. O planeta Terra não é confederado, mas os reptilianos também não aceitam uma confederação reptiliana. Então é perdido mesmo, né? Está perdido. Então precisa encontrar sua turma, né? Fazer as escolhas e tal, para poder ser recebido juntamente com esses planetas que já operam na vibração do amor mesmo, né? Exatamente. Ele fala que o planeta Terra, ele não tem como estar relacionado, estar fazendo parte de uma confederação. É um planeta de regeneração, é um planeta de aprendizados duros, mas que não precisa ser o nosso lar para sempre. E que é importante que abra-se a consciência de que nós não somos daqui, não pertencemos aqui.
para que tenha desapegos, né? Desapego, agora ele está falando de desapego material, desapego das coisas terrenas. Não é fácil, porque nós somos condicionados a isso, porque nós vivemos, precisamos comer, precisamos de dinheiro, mas que a gente trabalhe no desapego de posses, de achar que aqui no planeta Terra é tudo que nós temos, porque não é. E essencialmente ele dá um recado para mim e para você, que isso seja colocado na mente das pessoas, que as pessoas precisam saber que não é só isso aqui. As pessoas até sabem, mas acreditar é outra coisa, né? Aquilo que eu digo, parece que o tempo inteiro precisa de confirmação, precisa aceitar isso, né? E também penso que uma saída para o ser humano é a convergência, ou seja, nós precisamos convergir por um bem maior, mesmo nas diferenças, entendeu? Porque senão não tem futuro. As pessoas se dividem muito. É um time de futebol, é um partido, é não sei o quê. Nós precisamos... E se não é do meu partido, se não é desse time, então já vira inimigo. Então nós precisamos convergir nas diferenças, né? Eu acredito que por aí talvez seja um começo, né? Ele está dizendo que sim, seria o caminho mais lógico e correto. Mas os sentimentos reptilianos nos seres humanos muitas vezes não permitem. Vai sempre colocar pela divisão mesmo, pela guerra, pelo combate, né? Pelo enfrentamento. Mas o ser humano também já vem entendendo isso, né? Então, poxa, vai chegar uma hora que também vai acabar a desculpa. Vai ter que escolher para que lado que tá, né? Se quer continuar do jeito que tá e a tendência é piorar, ou vamos fazer alguma coisa de diferente? Não sei se é certo ou se é errado, né? Mas diferente pelo menos, tenta. Um medo, ele diz que o medo é um grande fator de bloqueio. As pessoas sentem muito medo de se expandirem as suas mentes. As pessoas têm medo do desconhecido. Então se fecham como casulos. E o medo que faz com que a pessoa seja controlada. Você vê que eu trabalho nesse trabalho, eu converso com um reptiliano, toda a vida foi assim. Eu não tenho medo, eles sabem que eu não tenho medo deles. Então, e porque é o medo que manipula. À medida que você vê que você está lidando com uma força que é forte, eu reconheço. Mas que eu sei com quem eu estou lidando, e sei como lidar, e não faço nenhum tipo de julgamento, nem parto por enfrentamento, porque enfrentar seria burrice. Perderia mesmo. Então, é estratégico, você tem que ser estratégico. Por isso que eu falo, tem que convergir em algumas coisas. Senão eles nem me deixariam trabalhar aqui. Só que tudo que nós estamos falando aqui é tudo dominado por eles, a tecnologia. Se eu não fizesse algum certo jogo deles, eles não deixariam trabalhar. Então, mas não é nenhuma questão de fazer jogo, é porque eu não tenho medo e sei com quem eu estou lidando, não faço nenhum tipo de julgamento. Reconheço a força e pronto. E vou fazendo o meu lado, faço o dele, faço o meu, vamos indo junto. Vamos partindo para ver o que vai dar lá na frente. O ser humano ele não tem condição de fazer um combate para reptiliano, não tem a menor chance. Então não é o combate, não é o confronto, entendeu? Mas é o entendimento e reconhecimento, e reconhecer que também dá para fazer diferente, dá para unir, né, o povo, unir na convergência e formar um time, caramba, né, para poder não ir confrontar, mas sim para ficar forte e fazer a sua planificação na sua própria linhagem, né, como todos fizeram, né, cada um. Quando fala assim, é uma linhagem mais evoluída, as pessoas pensam que é mais evoluída espiritualmente, isso aqui. Não tem nada a ver, não. Entendeu? Evolução não tem nada a ver com espiritualidade. Vou tanto evoluir para um lado como evoluir para o outro, né? Já que são planos de dualidade. Isso que precisa entender. E tem muita coisa no planeta Terra passando por luz que está longe disso. E o povo se deixa enganar. Ele diz que a humanidade tem um potencial divino. Esse potencial divino grande, é grandioso quando ele é alcançado. E que nos próximos anos isso vai se manifestar cada vez mais intensamente. E vai ser uma coisa natural, vai ser um despertar natural para aqueles que já tiverem predisposição para isso. Simplesmente vão começar tendo sonhos, visões, sensações, até que uma nova realidade se manifesta naturalmente para essas pessoas que já estiverem preparadas para essa nova consciência.
Ele diz meditação. É isso, Meditação. isso eu falo para todos os meus clientes, né? Eu não gosto muito de interferir no livre-arbítrio e nem falar o que a pessoa tem que fazer. Mas eu planto uma semente. Eu falo, é a única forma de você sair fora do mental, de estar no plano do inconsciente, do piloto automático, zona de conforto, do ego. É a hora que você consegue meditar, esvaziar tudo e fazer a conexão com o universo. Ele fala que essa é a única ponte que foi dada naturalmente. E a humanidade não usa essa ponte. Vive na correria do dia a dia, né? Muitos que vêm para mim para fazer o trabalho falam, eu tenho evolução espiritual, estudo aqui, faço aqui, eu não estou mais no ego e tal. Aí eu pergunto, o que você faz no teu dia a dia? A pessoa faz todo dia igual, levanta, acorda, corre atrás. Quem está no comando é o ego, é a zona de conforto. Se eu faço todo dia igual, eu estou no ego. Mas eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo, me interesso pela espiritualidade. Tá, mas se você fica só no plano da teoria, também não vai contar no teu plano de evolução. Por isso que a conversa é informação, precisa ter informado e agir, porque senão não adianta. Ele fala muito, muito enfaticamente que é o caminho, a meditação é o caminho. Você faz a sintonização com a tua essência a partir da meditação. As pessoas têm que parar de ficar buscando na internet, em livro, isso, aquilo, o outro falou, que o outro disse, que não sei o que. Todos esses registros que foram feitos aí por seres humanos, que tem muita informação, mas tem muita desinformação também, muita coisa para tirar do caminho. E quando você medita, você entra em conexão com tudo, com o universo, com o seu eu superior, com tudo que é a fonte que te traz toda a inspiração para você seguir, né? Você não precisa de nada, você não precisa de ninguém para dizer o que você tem que fazer, ou alguém mais que saiba mais do que você e que venha dizer para você isso e aquilo. Não. Todos nós somos a imagem e a semelhança da fonte. Então, isso, ele diz que a fonte está dentro. Exato. Tudo nós podemos naquele que nos criou, que eu sempre digo. Agora resta saber para que lado da força eu quero ir, já que existem as duas. Isso, é o livre-arbítrio sempre. Sempre livre-arbítrio. O trabalho de convergir num plano denso como esse, como eu falo, é o caminho, que Buda já dizia, o caminho do meio. Então, vamos tentar convergir para poder conviver. Nesse momento, tem um espelho na minha frente. Não estava aqui, apareceu agora. E eu estou me vendo como uma criatura muito feia. Uma reptiliana. Uma reptiliana muito feia, muito. Calma, olha o preconceito. É um ser apavorante mesmo, porque causa um impacto muito forte, mas ao mesmo tempo me dá um poder muito grande, e isso acaba superando a feiura toda. Porque também a gente vê eles como feio, mas eles também nos veem como feio, então depende, né? Sim, foi inclusive o que aquele ser reptiliano falou no momento que eu não quis dizer. Pois nós somos muito feios. Todos do mesmo DNA, da mesma fonte. Uns evoluíram, como eu disse, a partir do inseto, do anfíbio, do felino, do réptil. Mas cada um na sua linhagem se acham lindos. Sim. É difícil de aceitar, mas sim. Mas é muito poderoso, é muito poderoso. Tomara que você use todo esse poder para ajudar os seus humanos que você atende aí, o seu entorno, no atendimento que você faz, no trabalho que você faz. Sim. É o que eu busco. Muitas vezes as pessoas precisam de alguém que seja mais frio e não emotivo. É mais ou menos o que eu já vinha fazendo. Porque tem muitas pessoas que nos procuram, principalmente quem trabalha com terapias e que vem em busca de um afago, de passar a mão na cabeça, de carinho. Na maioria das vezes, quando me procuram em palavras duras, coloca a pessoa no lugar dela, mas aqui o ser arturiano está dizendo para mim que é tudo por afinidade energética. Então as pessoas que eu recebo, assim como as pessoas que você recebe aí, são pessoas que vêm por afinidade. Então, se é para receber palavra dura, vai receber. Dependendo de quem está na minha frente, eu vou ter uma postura. Mas é sempre no intuito de trazer aquela pessoa para a luz e plantar uma semente
no intuito de que ela acorda, sempre em benefício dela mesma, nunca, jamais querendo me colocar acima da pessoa, ou porque eu sou melhor, ou porque isso, porque aquilo, porque tem que ser do meu jeito. Não. Se a pessoa é muito dura, assim mesmo como você veio, e foi desde a hora que a gente começou, eu sempre mantive essa mesma forma de ser que você é, porque se eu for diferente de você, você não se espelha em mim, não ressoa, não reflete, não rola. Então quem é duro tem que ser tratado duramente, principalmente. Quem é mole precisa ser tratado de maneira mais doce, mais dura também. Porque a maior parte do ser humano é carente. Não é uma coisa que ele é doce ou bonzinho, ele é carente. Ele é emocionalmente fraco, abalado facilmente, muito medroso. Então, se você passa a mão na cabeça, é como se você estivesse dizendo, fica assim mesmo, coitadinho, vítima da circunstância. Não, acorda, meu filho. Se eu posso, você também pode. Se eu sou forte, você também pode ser forte. Chega de fraco. E vamos em frente. Vamos pegar os pontos positivos dessa pessoa, colocar para cima, fazer com que essa criatura aumente a autovalorização, a autoestima. Aí ela para de ser carente. Esse ser arturiano tá colocando a mão na minha barriga. Não é uma energia quente, é uma energia fria. E explica por quê? Ele falou pra mim, pediu pra eu olhar pra trás. Eu tô olhando pra trás e surgiu ali aquela primeira figura que foi me receber. Aquela mulher alta, ela tá dizendo pra mim, ai meu Deus, ela tá dizendo pra mim se eu quero ver os meus filhos. Os filhos reptilianos. E você quer ver? Não, eu prefiro não ver. Ela se retirou e respeitou. Não é legal para o humano não tem cabeça ainda, fica muito conflituoso depois, entendeu? Sim, não, eu não esperava por uma coisa dessa. Então, agradeça ao arquituriano. Os arquiturianos são responsáveis por todo tipo de terapia alternativa aqui no planeta Terra. Então, todo mundo que lida com terapia alternativa, eles estão bem no apoio, tá? Assim como você, assim como eu sou muito grata a eles todos, por esse apoio. Sim, agradeço muito. Também contar com eles sempre e sou sempre muito grata. Você vê que o reptiliano estava aí, eles surgiram justamente para mostrar para mim, Cássia, nós estamos aqui, fica tranquila. E eu sei disso. Sempre estiver, estarão junto comigo. Então, não vem cantar de galo aqui, não. Ok. Sim. Muito obrigada pela sua presença, obrigada pelas informações. Agradeço profundamente por tudo. Abre os olhos, se mexa. Tá tudo bem? Tá tudo bem, minhas mãos estão muito doloridas. Ficamos muito tempo. Nossa, foi incrível, Cássia. Foi assim, algo que eu não esperava. Eu estive consciente, claro, na maior parte do tempo. Teve alguns momentos que eu acredito que não, porque como passou tanto tempo, eu não me lembro de ter passado esse tempo todo. Lembra que eu falei que uma pessoa no transe, ela perde a noção do tempo, né? E eu vou comandando, né? Sim, realmente eu não me dei conta que tinha passado esse tempo todo, não. Mas eu consigo me lembrar de pontos importantes e o que marcou muito pra mim foi a sensação que eu tive de me ver como um ser reptiliano. Eu jamais imaginava que pudesse ter essa origem. A gente meio que, por trabalhar com essa parte de terapias, né, a gente imagina que é de uma linhagem mais sublime, mas foi uma coisa meio decepcionante. Pela primeira vez na minha vida eu presenciei, vi, senti, embora seja da minha linhagem, é uma coisa que, sei lá, não agrada absolutamente nada. É uma força assim muito escarnecedora. Mas sabe? Você vê, não é diferente do humano. A gente como humano também não tem as duas coisas. Você olha, você vê gente que faz cada coisa que você fala, meu Deus, isso é humano. Você também fala, puta, eu tenho vergonha às vezes de ser humano, de ver determinadas coisas que os humanos fazem com os próprios humanos, às vezes com os animais e tal. É a mesma coisa. Então, tem essa dualidade, mas é o lado da força que eu quero estar, né? Entendeu? É verdade, você tem razão. Aí você vai por onde você se afiniza, né? Com certeza.
e segue o caminho. Um grande abraço para você. Obrigado pela confiança, viu? Outro, Cássia, muito obrigada mesmo, de coração. Que o seu trabalho continue aí crescendo e trazendo consciência para muitos. Tá bom? Um beijão para você. Outro, tchau, querida.